vamos lá, compartilhando, cadê? Acho que vai aparecer agora aí para vocês. Então vamos lá, gente. Eu gostaria, só antes da gente comentar o capítulo 2 em si, eu queria compartilhar um pouquinho sobre esse livro, brevemente, para que a gente possa fazer o estudo de um jeito muito, assim, consciente do propósito do livro. Então, assim, esse livro, não se sabe de qual foi a autoria dele, não tem, né, o autor. Tem algumas, eu vi na Bíblia que eu tenho de estudos, falam que na tradição judaica tem a hipótese de que talvez tenha sido Samuel. Eu vi também com o pastor Lamartine, que é um pastor que eu gosto bastante, que ele também é muito estudioso, e que ele compartilhou que também tem, assim, algumas hipóteses de ser o profeta Gad ou Natan, e ele foi escrito lá em... Eu vi duas situações também. Eu vi na minha Bíblia de estudo que pode ter sido escrito na metade do século XIV a.C., para o final do 13. E com Lamartine, eu já vi que nessa hipótese de ter sido Samuel, ou o profeta Natan, ou Gad, que pode ter sido entre 11 e 10. Então você vê que, assim, né, são tudo hipóteses. Oi? Tá ouvindo? Não tá ouvindo? Oi? Oi, Má, nós estamos te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Ah, então tá. É que alguém falou Maiara, aí eu parei. Oi, Cláudia. Ah, então tá. Achei que não estavam me ouvindo. Então vamos lá. E aí, esse nome Juízes, só pra gente, né? Esse nome Juízes, ele vem justamente porque ao longo do livro a gente vai ver vários juízes que foram levantados por Deus. E o que é muito importante, um tema importante pra gente entender nesse livro. A gente vai perceber que esse povo, então a gente... deixa eu compartilhar com vocês um mapa, que esse mapa, quando eu estou estudando, eu gosto muito de ver ilustrações, sabe, de ver gráficos, de ver datas, de ver ali cronogramas, porque aí eu consigo me situar do que verdadeiramente está acontecendo. Porque às vezes a gente fica assim, vendo, só lendo e fica meio perdido. Aí eu fico meio perdido assim, não, se eu não conseguir ver. E aí eu queria compartilhar com vocês. Será que eu vou conseguir? É que eu tô aqui nos computadores de manhã, parece que eles vão pegando no tranco, sabe? Eu quero compartilhar com vocês essa tela, ó. Vamos ver se já apareceu. Tá aparecendo uma imagem, tá? Né? Eu posso aqui. Não? Ainda não. Vê se agora, que aqui pra mim tá aparecendo como aberto. Aqui no meu celular eu tô conseguindo ver. Pode ser que ele só o capítulo 2. A gente tá vendo só o capítulo 2 ainda. Vê se apareceu em outra conversa uma imagem. Pra mim tá aparecendo uma imagem. Ah, então tem que só que ampliar. Então, assim, ó, só pra gente se situar aqui, porque assim, tem pessoas que talvez vai vir assistir essa gravação e não leu a Bíblia toda, e não fica meio perdido. Ou até às vezes aqui também, a gente, às vezes participando, às vezes não tá com essa clareza do período. Então, assim, a gente vê no começo, né, toda a criação, que vimos em Gênesis, dilúvio com Noé, Torre de Babel e tal. Aí vemos, né, Abraão, Isaac, Jacó, a questão toda do pessoal saindo do Egito, da escravidão, que aí a gente acompanhou em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Josué, que lemos aqui junto, que vem essa parte aqui da conquista da terra. E aí, agora, a gente está aqui, ó, início do período de Juízes, que antecede o período dos reis, que depois a gente vai ver, rei Saul, Davi, Salomão. Então, só para a gente se situar do que período que nós estamos, que é esse aqui, em torno de 1300 a.C. E aí, o que acontece nesse período? O pessoal vivia meio com uma situação descendente, aqui, ó. Eles estavam indo, assim, numa coisa, assim, descendente. Então, a gente vê que tem um propósito desse livro muito forte de mostrar pra gente as consequências da apostasia, que é o quê? O abandono da fé. A apostasia é o abandono da fé. Então, a gente viu ali que com Josué tiveram alguns erros, porém, o pessoal, no geral, Josué foi muito obediente, eles resolveram que serviriam, de fato, ao Senhor, e eles estavam seguindo, né, numa caminhada muito bacana. E aí, de repente, agora, a gente já começa a ver tudo assim, diferente. E aí, um dos versículos muito chave desse livro, eu vou lá para frente, mas a gente já volta, é o Juízes 17:6, que ele diz o seguinte, que naquela época não havia rei em Israel,
cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Porque nos outros povos, o pessoal tinha reis dos outros povos. E o pessoal de Israel teve essa questão dos juízes, mas eles se perderam. Então, esse é só para a gente ficar com isso em mente, para a gente entender. Então, a gente vê um contraste muito grande do que a gente leu com Josué, que era um Israel obedecendo os mandamentos e eles sendo muito abençoados conforme eles obedeciam. E já vê um contraste com esse livro de agora, com Juízes, que é um pessoal com uma desobediência tremenda, que adoravam outros deuses, que eles se perderam ao longo desse processo, que eles, de fato, foram influenciados por os povos cananeus. Lembra aqueles povos que a gente semana passada citou, ou retrasada, que a gente leu versículos que Deus dizia que era para ter realmente exterminado todo mundo, e eles obedeceram parcialmente, que aí a gente ficou naquela discussão que uma obediência parcial é uma desobediência, porque o Senhor estava vendo lá na frente o problema que ia dar. Então a gente vai ver nesse livro, então estou só falando isso para a gente já começar a ler com esses olhos, já vendo o quanto que eles foram se perdendo. E, então, assim, a gente vai ver que lá na época de Moisés, Josué, tinha um governo, assim, teocrático, né? Agora em Juízes, em função até da separação ali das tribos, né? As tribos não têm mais aquela unidade que tinha, a gente vai ver que vão ter vários juízes que vão sendo levantados por Deus. Então, os juízes, ele é um período de transição, esse livro, ele é um período de transição, né, entre esse processo de chegar até os reis, tá? Então, só para a gente ir lendo com essa percepção. E aí, o que esse livro traz? Algo que a gente tem que observar. Um ciclo que a Cleide também comentou aqui ontem. Um ciclo repetitivo eu vou compartilhar aqui uma imagem com vocês, que fazia com que essa vida deles tornasse essa coisa, a espiral descendente. Então, aqui, eu vou a imagem, vamos ver se vocês conseguem ampliar bastante. Mas eles viveram um ciclo muito repetitivo, de que estava tudo bem, na paz. E aí, de repente, eles começam a pecar. Eles se perdem, começam a adorar outros deuses. Aí, olha aqui, né? Esse aqui, ó. Israel peca e se volta para a idolatria. E aí, eles começam a ser subjugados pelos povos vizinhos, começam, né, realmente a ter uma vida ali bastante sofrida, e Deus permite essa opressão das nações inimigas, e então Israel entra num período de clamor, pedindo ajuda ao Senhor, e aí então Deus ouve esse clamor e levanta um juiz para libertá-los. E aí, quando esse juiz é levantado para que eles fossem libertos, eles vivem um período de paz, um período tudo bem, tudo legal. Aí começa a ficar tudo bem, esquecem do Senhor. Começam de novo esse ciclo. Começa a idolatria, começa a pecar, se perdem, aí a gente vai observar que esse ciclo aqui da imagem, não sei se ficou bacana, depois eu posso compartilhar, vai se repetir ao longo da história, tá? Então, só para a gente já ter esse olhar. E aí, vamos, então, entrar aqui nos comentários desse capítulo. Vou compartilhar aqui essa tela com vocês. Então, algo que eu queria aqui já de cara, nessa versão, ela não está como um anjo maiúsculo. Então, vamos lá no primeiro versículo. Um anjo, e na maioria das versões, só que justamente essa que eu abri não tá, acho que essa é a NVI. Só que praticamente todas as versões, esse anjo está em letra maiúscula. Depois, se vocês tiverem com a Bíblia aí, de vocês, vou até abrir uma outra... Deixa eu ver aqui, uma outra versão. Mas, assim, a maioria das Bíblias está como um anjo em letra maiúscula. Aqui na internet, não. Mas eu estava ontem vendo na internet as outras versões, a maioria está A maiúsculo. E eu estava vendo o seguinte, sempre quando tem um A maiúsculo, que é uma teofania, que é o quê? É uma manifestação de Deus através de um anjo. Então, em muitas das vezes, a gente vai ver o anjo letra minúscula. Porém, em alguns casos, por exemplo, quando Abraão, lá em Gênesis, quando ele intercede por Ló, antes, né, de Sodoma e Gomorra ser destruída, ali cita o anjo em maiúsculo. Quando Jacó, por exemplo, lutou com um anjo, também fala desse anjo em maiúsculo. Só uma coisa para a gente se atentar e observar, porque assim, a Bíblia, uma vez eu vi isso de um rabino, que ele falou algo que eu achei interessante. Ele falou o seguinte, a Bíblia, ela não é simplória. Então, a gente não pode ser simplório ao estudar e ler a Bíblia, a gente tem que ser profundo. E às vezes são detalhes pequenos ali, que parece que é bobagem, mas fala assim, porque aqui, o que é essa teofania? Uma manifestação de Deus através de um anjo. Né? Então, só para a gente ficar com esse olhar atento. Depois observem na de vocês, se esse anjo tá ou não maiúsculo. E aí, vamos lá, vamos lendo aqui, ó. Então, a gente vê aqui, no versículo 2. E
quanto a vós, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? E aí a gente começa a ver, então, que desobediência. Aí nós vamos ter que voltar lá em Gênesis para a gente ver e compreender isso. Então, ó, vamos voltar lá em Gênesis não, em Êxodo 23, 33. Nós vamos precisar voltar lá. Eu vou ter que compartilhar a tela que tá... Deixa eu fechar essa tela aqui, interromper esse, para vocês verem aí. Acho que vai aparecer agora. Eu tô com 2 computadores, e aí... Deixa eu compartilhar de novo. Ó, então, vamos voltar lá em Êxodo 23, 33, para a gente relembrar. Porque o Senhor lá desde o começo, então, em Êxodo, a gente está vendo ali, quando Deus, esse capítulo de 23, antecede um pouquinho quando Deus trouxe os 10 mandamentos. Então, lá no 20, foi quando o Senhor trouxe os 10 mandamentos para Moisés, né, as leis e tudo mais. E aí, logo no 23, o Senhor disse o seguinte: não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Então, olha lá, a gente está vendo agora o pessoal já na Terra Prometida, pecando, não obedecendo algo que o Senhor falou lá no começo. Quantos anos atrás aqui? Agora de cabeça eu não sei quantos, mas quantos anos lá atrás o Senhor já tinha dito isso? E também, quando a gente pega lá em Números, quando a gente vai um pouquinho mais para frente, porque a gente viu toda a trama lá em Êxodo, aí a gente vai lá para frente em Números, a gente vê que o povo, Moisés manda os 12 espias, apenas Josué e Caleb voltaram com uma perspectiva positiva de que se o Senhor nos prometeu essa terra, nós vamos vencer, mas o resto veio pessimista, e então, devido a tanta murmuração, a desobediência, né, a falta de fé, o Senhor eles não herdaram a terra prometida naquele momento, ficaram por 40 anos rodeando ali do deserto, ficaram ali 40 anos. E lá nesse período ali em Números, olha o que o Senhor falou de novo: se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas nos seus olhos e espinhos nas suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Então, olha só, o Senhor de novo falando a mesma coisa. E aí depois lá em Josué, no final, porque Josué lembra que teve 24 capítulos. No capítulo 23 de Josué, vou compartilhar essa tela aqui com vocês também. Então, lá no 23, lá no reta final, né, quando Josué estava ali, assim como Moisés, quando fez a transição para Josué, nos capítulos finais, ele também falou diversas coisas, aconselhando para que eles obedecessem ao Senhor, para que eles não adorassem outros deuses, e Moisés falou uma série de coisas importantes antes da morte dele. Josué também falou uma série de coisas importantes antes da morte dele, declarou que ele e a casa dele serviria ao Senhor, e lá no 23, que é bem nos últimos capítulos, ele falou o seguinte: sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite a vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Porque ali ele já não tinha feito o que o Senhor tinha ordenado, que era expulsar o povo, né? Realmente expulsar toda aquela galera. E aí, lendo isso aqui, me veio a refletir, né? O que nós também estamos desobedecendo? Porque, assim, ali o Senhor vinha, né, e dava esse direcionamento, assim, até em voz audível ali, né? Então, Moisés ali recebeu as instruções, o Senhor falando mesmo da boca dele. Nós, por vezes, não estamos ouvindo audível o Senhor falando: olha, não faça isso, ou faça aquilo. Muitas vezes não. Porém, a gente tem um manual, que é a Bíblia, que é um manual que o Senhor colocou aqui para a gente viver, o manual do ser humano, que é a palavra do nosso Deus. E aqui nesse manual está dizendo as nossas condutas, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, quais os princípios que nós devemos seguir, né? Como que nós devemos viver, como que a gente... Então, por vezes, o que eu andei refletindo, o Senhor me veio me trazer essa reflexão. Mayara, vamos parar para pensar? Onde que você está desobedecendo no que está no manual aqui? Quais os pecados ainda que você não se libertou? Quais os princípios que você ainda não está vivendo? Porque tem... E aí, assim, foi me vindo a memória, assim, às vezes o Senhor está muito claro na palavra dele,
sobre princípio de honra, por exemplo, que a gente tem que viver uma vida de princípio da honra, que inclusive eu vi uma pregação do pastor Tiago Brunet há um tempo atrás, falando sobre a vida do rei Davi. E ele fala o seguinte, que ele ficou por anos da vida dele estudando a história de Davi, porque ele falou assim, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Eu acho que eu já citei isso aqui, né, que ele ficou assim encafifado. Por que Abraão não era um homem segundo o coração de Deus e Davi era? Mas por que Moisés não era um homem segundo o coração de Deus e Davi era, sendo que Davi pecou, fez coisas assim, depois a gente vai ver mais lá na frente, quando a gente começar a estudar lá, né, os livros de 1 Samuel e tal, Reis, e ele fez algumas coisas assim horrorosas, e ele era o segundo coração de Deus. E aí o Tiago Brunet chegou numa conclusão, que ele vivia o princípio da honra absurdamente. Ele assim honrava de uma forma, então depois, né, quando ele sabia a história lá de Samuel, que perseguia ele, e ele teve a oportunidade de matar, mas não matou, e ao longo da história você vai vendo que ele vai realmente honrando a vida das pessoas que passam pela vida dele. Aí eu fiquei pensando, será que eu estou vivendo o princípio da honra verdadeiramente? Lá na Bíblia fala que se a gente não honrar o pai e mãe, não terá dia, honre pai e mãe para ter os dias prolongados na Terra. A gente está, de fato, me veio até esse exemplo ontem, a gente de fato está seguindo, porque veja bem, aqui o Senhor foi claro, a gente viu em Êxodo 23, 33, que ele não era para deixar o povo. Lá em Números 33, 55, expulse o povo, porque senão eles tornarão farpas nos seus olhos e espinhos nas suas costas. Depois lá em Josué, a gente vê de novo Josué falando, ou seja, durante a trajetória, Deus foi falando de forma clara, e o Senhor está falando conosco, na palavra dele, de forma clara, coisas que a gente tem que fazer. E é algo que eu, numa capacitação, até acho que a Fátima estava também, a Cleide, na capacitação da igreja sobre pecado, e a pessoa que partilhou, ela falando sobre pecado, e ela, como ela foi formação dela em direito, então ela tem muito essa cabeça assim do direito, e ela fala o seguinte, que o Senhor foi falando muito com ela sobre pecado, né, porque por exemplo, a gente está em pecado, a gente não se libertou disso, e um pecado é um crime. Por que é um crime? É um crime contra a lei. E a lei de quem? Do nosso Deus, porque nosso Deus criou todas as coisas, criou as leis. Então, o pecado é algo contra as regras e a gente tem que cumprir. O Senhor estabeleceu esse manual. O Senhor, veja bem, ele poderia ter feito várias formas, talvez ele poderia ter criado vídeos pra gente assistir, poderia ter, sei lá, criado tantas formas de comunicar com a gente, mas ele resolveu colocar a Bíblia como uma forma de comunicar com a gente. Olha só que interessante, né? E por tantas vezes aqui a gente não, né? Estamos aqui empenhados em ler a Bíblia. Mas quantas pessoas só vão na igreja e não lê? Não sabe o que está escrito aqui. E para a gente conhecer a Deus, não tem como a gente conhecer verdadeiramente a Deus se a gente não lê isso aqui. Porque aqui está dizendo como Deus é, como que as nossas condutas. Então, assim, esse capítulo me veio muito fazer a refletir isso, sobre a questão de que a gente precisa obedecer. E esse obedecer, às vezes a gente fica numa expectativa, esperando que Deus vai falar com a gente de forma audível, né? Que a gente vai ouvir uma voz, e aí enquanto às vezes a gente não ouve, a gente fica paralisado. Mas a verdade é que aqui na palavra tá aqui. A gente tem que só já ir lendo, obedecendo, seguindo e praticando, né? Que a gente sempre falando aqui, praticar o que está escrito aqui. E isso é muito forte, né? E eu queria compartilhar aqui também com a gente. Então vamos voltar lá. Vamos voltar para o texto de novo lá no... Peraí que eu saí. Juízes. Compartilhar essa tela aqui. Não é essa tela. Agora me perdi. Cadê a tela de Juízes, gente? É a outra. Aqui... Que eu queria ler com vocês o 3. Nossa, eu acho que eu abri tanta tela. Que diacho que eu fiz aqui? Que agora eu me perdi. Vamos de novo. Juízes 2. Que aí nós vamos continuar lendo aqui o versículo 3, para eu comentar aqui com vocês. Então, o 3 fala o seguinte. 5 entrou no 3, por que 3? O pessoal tá atrapalhada. Pera lá, gente. 2, Juízes 2. Volta, abre. Tá. Então, aqui, Juízes 2. 3. Juízes, capítulo 2, versículo 3. Pelo que também eu disse, não expulsarei que essa desobediência
começam aqui nesse a gente vai passando um pouquinho mais e passando ali por 10, a gente vê o seguinte: e foi também congregada por toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou e não conseguia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram. Deixa eu abrir a minha aqui, que é meio estranha essa versão. Peraí, eu acho que essa versão tá meio confusa. Não, tudo bem, vamos lá então. Não, mas não era esse. Ah, por isso, não era esse que eu queria mostrar, era o 12. Tá, era o 12 que eu queria mostrar, porque aqui... Não, 12 não, 16, gente. Aí fiz umas anotações erradas aqui. O 16, porque ó, o 16 ele traz muito a essência do livro. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco deram ouvidos aos juízes, antes se prostituíram após os outros deuses e curvaram-se a eles, depressa desviaram o caminho por onde andaram seus pais de desobediência. Aí aqui nesse 16, ele traz bastante essa essência do ciclo repetitivo, que é esse ciclo que eu compartilhei com vocês, de a gente vê que todo esse povo, eles começam num período de paz, tá tudo bem, vivendo bem, em paz, e aí até que eles começam a se envolver com esses povos, eles começam a se perder, começam a idolatrar outros deuses, e aí então eles realmente vão viver aquele ciclo repetitivo que eu mostrei para vocês. Agora, eu tô com tanta tela aberta, me perdi nas telas, queria mostrar uma tela, não tô achando. Então a gente vê que e aí eles vão para o arrependimento, clamam a Deus e um juiz é levantado. Então aqui a gente vê também essa essência. Alguém quer compartilhar algo? Eu só queria achar uma tela. Se alguém tiver alguma coisa que quiser compartilhar algo, acho que está aqui na outra tela. Eu quero colocar para vocês também uma tela aqui dos juízes, para a gente ver ao longo da história. Deixa eu partilhar aqui. Se vocês querem comentar alguma coisa, enquanto eu estou achando aqui a tela, fugiu aqui de mim, vou ter que abrir o arquivo de novo. Alguém quer compartilhar algo, alguma coisa aqui que viu esse capítulo?